ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Natane Borges, jornalista e especialista de projetos na Casa Firjan, e apresento esse podcast com debates entre academia, sociedade civil, empresas e governo. Aqui no Pensa Rio, eu e o José Luiz Alqueres, que é presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan e curador desse podcast, ouvimos especialistas, pensadores, empresários e gestores públicos para que possamos juntos traçar novos caminhos e alternativas para o desenvolvimento do Rio. E quem conversa com a gente é a Yara Valverde, bióloga, doutora em Geografia pela UFRJ e pesquisadora da Escola Politécnica de Milão. Yara também já foi presidente do Instituto Estadual de Florestas do Rio e diretora da área de proteção ambiental, a APA de Petrópolis. Com a gente hoje, ela conversa sobre crise climática e como acelerar ações de combate e prevenção em níveis local e global. Para a gente dar início nesse debate, eu passo a palavra para você, Alqueres. Eu queria dar um bom dia especial à Yara, um bom dia a todos que nos ouvem, e dizer que hoje nós temos realmente o privilégio de ouvir uma pessoa que alia uma experiência na área pública, uma experiência relevante na consultoria privada, que na área pública teve uma atuação extremamente inovadora, quando responsável pela APA de Petrópolis, depois pelo Instituto Estadual de Florestas, trabalhando de mãos dadas com o Ministério Público e com muito respeito por toda aquelas comunidades, vamos dizer, que sofriam o impacto desse trabalho, porque ela não apenas apontava o que estava errado, ela mostrava soluções, às vezes soluções assim, arranjos puxadinhos no bom sentido à la brasileira, para prevenir desastres ambientais, salvar populações que, de outra forma, na própria omissão de outros poderes públicos, às vezes era extremamente sacrificada. A Yara está morando parte no Brasil, parte na Itália, e eu queria muito, Yara, na nossa conversa, sempre que possível, você encaixar assim uma reflexão sobre o paralelismo das ações nesses a partir dessa residência em dois países. E eu começo até levando para esse ponto que a gente estava conversando ainda há pouco, que é sobre a importância da governança, de uma nova governança mundial e internacional para a eficácia das medidas ambientais. Nós estamos vendo agora assim, uma certa obediência a um calendário das COPs, né, que são aquelas reuniões mundiais da ONU. Então, a COP25 teve o Acordo de Paris, agora vai ter a COP30 em Belém, e uma empresa até que eu não oriento, mas que faz parte de um comitê que orienta as ações, criou um calendário que se chama de Dubai, que é a próxima COP, até Belém, de Dubai a Belém, como ela deve agir para se apresentar bem na foto da COP30. Ora, isso, se por um lado é bom, por outro lado, é muito bobo, porque o que a gente precisa realmente é uma governança de ações contínuas, e não de aparecer bem numa foto aqui, noutra foto dentro de 2 anos, Verdade. noutra foto dentro de 2 anos. Então, a primeira coisa que eu fiquei muito curioso, Yara, primeiro você se apresentar um pouquinho mais detalhadamente. A Natane já deu uma leve tintura aí sobre as suas competências, mas emendar com essa história que eu achei muito interessante, que a gente podia chamar de um parlamento europeu para um parlamento mundial.
em todos os filmes que a gente vê de ficção científica, são o quê? Guerra dos mundos, guerra dos planetas. Quer dizer, quando Isso. você pensa um mundo do futuro, você vê que a unidade é planeta. Por quê? Por isso, porque as fronteiras políticas, oriundas às vezes de guerras medievais e outras coisas, eu não tenho dúvida que a guerra atual é a guerra em prol da sobrevivência da espécie humana, é a guerra Sem de salvar o dúvidas. planeta. Então, é sobre isso que eu queria que você começasse a conversar, Yara. Tá ótimo. Poxa, é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Falando sobre o Rio e sobre o mundo, nessa minha experiência, que é uma experiência muito humana, né, Alqueres? É. É uma experiência humana, de humanismo, né? Eu venho de uma família de pessoas que sempre trabalharam por um humanismo, né? Desde o meu avô, que veio lá da Europa, de Portugal, com 10 anos de idade, para fazer a vida na América, né? No Rio de Janeiro, e passando pelo meu pai, que foi para os Estados Unidos na década de 50 estudar, e eu, né, raspa de tacho, filha temporona, nasci no Rio de Janeiro, graças a Deus, nasci nessa cidade maravilhosa, e que na época era maravilhosa, né? Final da década de 50. E pude usufruir daquelas belezas naturais do Rio de Janeiro, e aquilo me encantou desde criança, né? E agora eu fui gerada nos Estados Unidos, minha mãe veio grávida. Eu conto sempre essa história. Isso me influenciou alguma coisa, porque meu pai, minha mãe todo fim de semana iam acampar em Yellowstone, Yosemite, nesses parques nacionais americanos. Ele pesquisava, trabalhava na Universidade de Stanford e nos fins de semana ia lá acampar com a família, e eu fui gerada numa barraca ali. Eu digo que eu né, sou amiga desde antes de nascer do Zé Colmeia. Então, eu não sei se isso deve ter influenciado muito, né, a minha vida. Isso é um berço esplêndido. Maravilha. Exatamente. Então, eu sempre fui apaixonada pela natureza desde bebê, né? Indo ao Parque da Cidade, na Gávea, frequentando a praia, né, de Ipanema, que é uma das maiores maravilhas que a gente tem no planeta. Então, quem é tocado por essa natureza, não tem jeito, né? A gente não consegue não se apaixonar e não querer. E aí veio todos os desdobramentos na adolescência, que a gente fazia todas aquelas manifestações para não cortarem a árvore do bairro, lá de Ipanema, e subia nas árvores. Né? Eu, muito cedo, já apareci na televisão, eu lá no Fantástico, eu e meus amigos na época, né? Em cima de uma árvore, tentando defender uma árvore que iam cortar lá em Ipanema. E assim, de coro, assim, comigo tinha Cazuza, tinha Lúcia Veríssimo, tinha uma turma boa, sabe? E, e que a gente éramos pessoas que, sim, de classe média baixa, mas que tivemos esse privilégio. Isso influenciou a vida de todos nós, né? E aí eu fui para a carreira, fui para estudar biologia, mas sempre interessada, sempre com o pé no humanismo, né? E eu acho que isso é um diferencial que eu tenho, né? E por isso eu me interessei tanto por áreas protegidas, não para estudar a fauna e a flora, mas para estudar o homem dentro desse contexto, né? A gente tem que combinar, né, com a sociedade, como é que nós vamos conservar essa natureza. E foi por aí que eu fui, né? E era também diferente, porque existiam os ecologistas que só pensavam na natureza, esqueciam que não adiantava você investir só na estudo da fauna e na flora, você tinha que estudar essa interface da cidade com a natureza, que é uma característica, inclusive, do Rio de Janeiro, né? Claro. Que é essa proximidade, né, da floresta com a cidade, né, com uma grande cidade. E isso sempre me interessou, até que agora, hoje, né, eu
vem trabalhando nessa fronteira. Na fronteira, quer dizer, eu sempre trabalhei nessa fronteira. Petrópolis é a mesma coisa que o Rio de Janeiro. Então, quando eu vim morar em Petrópolis e abracei esse projeto de implantar a primeira área de proteção ambiental do Brasil, que era a primeira paisagem protegida, que foi criada no Brasil, com um modelo muito inovador, que foi trazido pelo nosso querido meu grande professor, o Paulo Nogueira Neto, né? que trouxe essa inovação. Aliás, ele trouxe várias inovações para o Brasil, né? É. Várias. Nós somos o país assim que teve a primeira política ambiental, uma das primeiras políticas ambientais no mundo, né? Isso no início da década de 80, tinha acabado a reunião lá em Estocolmo, a gente já estava criando a nossa política ambiental com instrumentos extremamente inovadores, e eu falo muito isso nas palestras lá fora, né? Porque eu me orgulho muito disso, né? De estar num país que teve essas grandes inovações em termos ambientais e sociais. E eu tive o privilégio de poder fazer esse projeto. Foram 10 anos de trabalho em Petrópolis, justamente trabalhando nessa fronteira entre o urbano e o silvestre, né, que eu chamo silvestre, sem passar pelo rural, que é o tradicional, né? Você tem essa gradação, né, entre urbano. Não, a gente passa ali diretamente, como no Rio de Janeiro. Eu acho que nós conseguimos alguns avanços muito importantes aqui em Petrópolis, né, durante um período em que a gente estava à frente, só que, né, que eu sempre acreditei é que não precisa uma pessoa estar à frente disso. Eu queria que fosse uma evolução coletiva, né, daquela sociedade. Naquele momento, eu consegui unir, né, todas as frentes, né, sociais ali, da extrema, vamos dizer, que hoje não existe mais, mas podemos dizer da extrema direita para a extrema esquerda, para o centro, para cima, para baixo. Eu trabalhei com todo mundo, né? E era aquele grande desafio, né? Uma cidade que tem uma tradição de ter sido uma cidade imperial. E veja bem, a gente tinha um cientista morando aqui, quando eu descobri, né, que o Pedro Carlos Orleans e Bragança era um grande cientista, né, da área ecológica, eu falei, não, vem para cá, você sabe tudo, que é isso? Você, né, sua família criou essa cidade, primeira cidade planejada das Américas, vamos lá, vamos junto. E a gente deu as mãos e conseguiu fazer muita inovação aqui na cidade. Mas a vida segue e eu tive que seguir meu caminho, tentando reproduzir esse modelo numa outra escala, né? Tentando transpor escalas, né? Que é outro grande desafio da nossa época, né? Porque as questões transcendem a escala, não só a escala horizontal, mas a escala vertical, né? Então, eu fui para a geografia, fui estudar meu doutorado em geografia justamente para entender como é que é isso, você transpor escalas, principalmente na área da governança, né? E hoje eu estou trabalhando com isso, né? Hoje, já há alguns anos que eu venho trabalhando, né? Eu tive o último trabalho no Brasil, eu fui diretora da Conservation International e tive o privilégio de criar a agenda urbana, né, de cidades da Conservation, que é tradicionalmente também uma instituição internacional voltada para a conservação da natureza. E aí eu peguei esse desafio também de levar lá uma agenda urbana. E a gente teve como parceiro um momento também importante do Rio, que estava sendo feito o Plano Metropolitano do Rio, também com muita inovação e com uns craques, né, que ajudaram a gente a fazer esse plano. Deixa eu, nesse ponto, já fazer, porque já são tantos caminhos aí levantados, e eu vou fazer umas perguntas tópicas para explorar algum deles. Ótimo, ótimo. O primeiro que eu gostaria é uma coisa muito importante que você disse. Quando você, no afã de eficácia, especialmente, nós todos que trabalhamos aí na área pública, na área privada, em mais de um setor, e nisso a minha experiência
profissional é muito semelhante à sua, nós chegamos à conclusão que a causa, vamos dizer, da proteção à natureza e do mundo sustentável é uma causa que precisa ser comprada de uma maneira quase que religiosa, que eu, nesse meu livro mais recente, eu até pegando o título de um trabalho do Sartre, que era O Existencialismo é um Humanismo, eu denominei A Sim, Sustentabilidade é um Humanismo. Por quê? perfeito. Porque a gente precisa, eu não tenho dúvida que o homem, com a sua inventividade, com a sua capacidade, ele encontrará as soluções tecnológicas. O problema é que o homem não está convencido que deve atuar numa velocidade muito maior do que está atuando em transformar as políticas públicas realmente em realidades em termos das suas relações com a natureza. Então, Verdade. Isso aí. a coisa, nós temos que Tem que mudar, acelerar, tem que acelerar. tem que acelerar, nós temos que mudar a mentalidade. Como você está vivendo também com um pé na Itália e um pé no Brasil, eu te pergunto o seguinte: como você vê hoje a maturidade em relação a esse ponto na Europa? Eu te digo sinceramente, eu estou desanimada com o que eu estou vendo lá, né? Por um lado, tem todo um movimento forte, Sim. principalmente dos jovens, né? É, Não tem volta. Os jovens já estão com a cabeça feita. A gente não precisa se preocupar com eles. A gente tem que se preocupar com a nossa geração que está lá no poder, entendeu? Que ainda não caiu a ficha. É impressionante. Principalmente agora, né? Primeiro, com o impacto da. O que me chama a atenção, a gente sofreu um impacto violentíssimo, né? Uma parada, assim, o trem, né? Deu aquela freada assim, aí ficou tudo empilhado ali, parado, né? Com a Covid, com a pandemia. E parece que não nada aconteceu, as pessoas rapidamente esquecem, né? é, Aí, digo, eu busquei numa fase da minha vida, talvez por isso que eu queria entender esse processo, né? Por que que o ser humano, né, né, foge tanto de enfrentar os problemas, né? E eu fui cair no Reich, né? Não foi no Freud, foi no Reich. William Reich. Ele era um biofísico, como eu, naquela época, eu estava fazendo meu mestrado em biofísica nuclear, e aí eu gostei do que eu li ali, porque ele foi o primeiro cientista que, lá na década de 20, começou a se preocupar com essa questão da energia vital e, e realmente é, ecológica, né? Porque o ser humano parece que está envolvido com uma neurose ali que ele não consegue mudar, né? É muito difícil. Agora, o jovem consegue. Como você até bem há pouco falou para mim, né? A gente hoje vai deixar um legado que não é os nossos livros, não é nossos filmes, nossas obras de arte, mais do que isso, a gente vai deixar nossos filhos e netos, né? E que eles são muito melhores que a gente. E eu que trabalho na universidade com jovem, eu vejo que eles já estão de cabeça feita, apesar de que tem alguns vícios aí, que é, aí a gente vai ter que acertar, que é essa questão da comunicação, da internet, que é agora toda essa discussão da inteligência, né, artificial, mas eu tenho fé, né, como meu guru fala lá, o Edgar Morin, né, que eu gosto muito do que ele está escrevendo, e é uma grande oportunidade a gente ter ele, porque, nossa, fez 102 anos agora, totalmente lúcido, o humanismo dele maravilhoso, então eu me pego nele, porque ele fala uma coisa muito certa, de que é inevitável também, que vai surgir desses jovens, desse caldo todo cultural globalizado, né, vai surgir essa geração nova que vai fazer essa mudança. Não vai ser a gente, mas a gente tem que criar esse clima. Por isso, eu participo lá de um grupo, né, de um centro de pesquisas de políticas internacionais que está olhando, né, sobre esse aspecto da mudança global e da governança global que está é, propondo o Parlamento Mundial.
eu vejo por aí. Agora, eu não vejo no cenário internacional, se não for assim, por essas vias, eu não vejo outra via, entendeu, Alquer? Não vejo. Eu acho que as pessoas têm que ter lideranças que proponham isso, e o Brasil poderia ser a liderança, né? É. E eu espero que seja, né? Trazer o Brasil para essa discussão é fundamental. Eu estava falando com um amigo meu que preside o Conselho de Sustentabilidade da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que Uhum. é uma universidade, talvez assim, com um histórico fantástico de comprometimento Sim, sim. nessas áreas e em todo o desenvolvimento científico, porque, mas enfim, sobre a importância disso, porque o que ele sente, o que eu sinto, é que eles fizeram um trabalho sobre esse negócio do greenwashing, que é pintar de verde. Pintar Uhum. de verde dá exemplos que estamos atuando, mas assim, o termo que se usa é a superficialidade da ação para enganar o mundo. Então, ele diz o seguinte: os campeões do greenwashing, quer dizer, que é desse negócio de embonecar sem endereçar a realidade, é o Japão. 95% das atitudes ambientais apregoadas são ineficazes e são, como a gente dizia para inglês ver. Estados Unidos é 75%. E o país mais que teria ações mais efetivas, ele é francês, seria a França, porque na França existe uma agência reguladora que carimba e certifica realmente essa questão da pegada de carbono. Uhum. Nesses outros países que você está fazendo pactos por adesão empresarial e tal, o que você está desenvolvendo são relatórios pesados, coisas muito bonitas Sim. e tal. E aí você trouxe agora para mim o conhecimento dessa ideia assim, de um parlamento mundial, que eu acho que seria muito interessante se desembocasse nessa, vamos dizer, certificação mundial, mas é algo que eu sei que seria um trabalho muito difícil, mas aí, sendo bem engenheiro, tem aquela frase do Deming, que é o grande papa aí da qualidade total, que é o que você não mede, você não conhece. É, E eu acho que a gente não está medindo adequadamente o impacto. o impacto da coisa. Não é? Aí Porque, entra na economia, em todo um trabalho que eu também acredito muito e participei e tal, que é de você valorar esse impacto economicamente. Ora, a gente vive num sistema global capitalista. Não existe nenhuma economia que não seja capitalista hoje no planeta. Isso é fato. E não usar esses instrumentos que o capitalismo dá, né? Essa lógica capitalista de valorar o ativo ambiental e o passivo ambiental, principalmente, é, é um caminho que tem que ser seguido, né? E nós temos seguido isso, né? é, Tem grandes desafios aí. E o Brasil também é muito pioneiro nessa área, né? A gente também. participou de várias publicações e temos muitos especialistas no Brasil nessa área. A gente pode citar o próprio Carlos Eduardo Yang, meu colega, eu dei aula com ele na UFRJ, né? Era É, política ambiental, política e economia ambiental. E isso tem que se juntar. A política e a economia ambiental tem que estar junto, tem que estar junta. Não dá para desatrelar uma coisa da outra. Então, eu vejo que tem um caminho muito bom por aí. Yara, o que é que você aponta para quem está nos ouvindo? Porque esse Pensa Rio, ele tem a vantagem, nós chegamos a essa fórmula do podcast, porque dentro de 6 meses vai ter alguém te ouvindo como novidade. Dentro de Oh, que bom. 2 anos também.
O que é que você aponta assim para as pessoas irem fuçarem, irem procurarem do que você tem visto por aqui e por aí, assim? Onde é que temos exemplos assim interessantes para as pessoas com esse caminho de conscientização devam buscar inspiração? A Alemanha, os países nórdicos têm experiências fantásticas. E os orientais, a Coreia, né? A Coreia do Sul tem experiência muito interessantes hoje, principalmente sob o ponto de vista do desenvolvimento urbano e dessa integração. Na Itália, a gente também está fazendo muitas coisas interessantes. Milão fez uma revolução urbana muito interessante na Expo 2015, que hoje a gente vê no dia a dia da cidade, do bem-estar da população, e tem os problemas de que toda cidade grande europeia está enfrentando, principalmente com esses fluxos migratórios e falta de capacidade de suporte para atender toda essa imigração. Em termos de infraestrutura, eles fizeram uma revolução muito bacana, pelo menos aqui eu pude presenciar. Os outros eu leio, vejo, não estive lá em loco, mas eu acho que a experiência de Milão é muito interessante, sobretudo as redes que foram criadas e que hoje em dia é uma realidade de alimentação sustentável, por exemplo. Uma experiência na Itália que eu conheci agora recentemente foi na Puglia. Houve um boom de desenvolvimento na Puglia, mas ele está sendo muito bem conduzido, bem pensado, inteligente, inteligente. A única questão, assim, hoje, que preocupa mais a gente lá é a questão do fenômeno da logística, é um problema para a Europa. Todos esses nós dessas redes, né? Como é que isso está impactando a vida dessas cidades que sempre tiveram lá sua tradição de qualidade, cidades universitárias, cidades turísticas bacanas, mas que a paisagem, né? Voltado, né? Meu objeto de estudo sempre é a paisagem, né? Essa paisagem está sendo muito impactada com esse fenômeno da logística. Então, a gente tem que encontrar um ajuste para isso. Eu acho que é possível. E trazendo nessa visão de conversar e de valorar esse impacto econômico, sentar com os agentes do outro lado e dizer, olha, vamos pensar junto. Esses grandes galpões, né, de logística, que são uma grande oportunidade para a energia solar e não estão sendo explorados, por exemplo. São áreas enormes. Então, eles estão investindo muito em fazendas de energia solar, né, que ocupam espaço que podia estar sendo usado para continuar a usar para a agricultura e aproveitar justamente os tetos dessa grande polo logística. Então, quer dizer, isso são ajustes que a gente tem que fazer junto. Então, a grande questão é dar essa oportunidade para a gente trabalhar junto, porque o desafio é a interdisciplinaridade, entendeu, Kelly? É eu, uma bióloga, que aceitei o desafio de trabalhar numa universidade que é todo mundo engenheiro e arquiteto. Né? Eu trabalho com arquiteto, né? A gente divide uma disciplina que é Metrópole Sustentável, que é o nome da disciplina, uma disciplina prática que a gente desenvolve projeto. Então, a gente tem que sentar junto. Isso é o mais difícil. Mas a gente aprende. Os alemães são craques nisso. E aí eu aprendi tudo lá na Alemanha. O que eu sei de sentar junto várias pessoas de diversas áreas e de conhecimento, e não só de conhecimento, mas áreas mesmo sociais, né? Sentar um operário com um empresário, isso aí a Alemanha é craque. Ela desenvolveu metodologias assim fantásticas. Isso se reflete desde o próprio modelo de governança empresarial, que o modelo alemão, aqui nos países do Brasil e nos países anglo-saxônicos, naquele modelo do conselho de administração e dentro dele os comitês especializados. O Conselho de Administração na Alemanha é um conselho realmente focado no negócio, mas existe por cima um conselho de supervisão em cada empresa. E nesse conselho de supervisão fazem parte obrigatoriamente representantes dos stakeholders. E isso quer dizer o seguinte: estarão ali palpitando, opinando, cobrando, sugerindo,
e levantando problemas para a empresa de pessoas que pura e simplesmente representam a sociedade, os governos, a comunidade acadêmica. Isso é uma área que eu acho que eu aponto, como você falou, né, que é uma área crucial para se pensar, né, para ir. Eu, se fosse um empresário aqui, estaria com a cabeça pensando nisso, como a gente consegue chegar a esse nível de conscientização. Eu sei que tem algumas experiências aqui no Brasil muito relevantes, mas eu vejo que isso tem que entrar para a área pública, inclusive, né? Agora, eu queria passar para a Natane, que a Natane sempre tem aí um apanhado de perguntas do público, não é, Natane? Isso mesmo. Bom, vamos lá. Yara, eu queria agora, depois que a gente fez esse apanhado aí mais global, né, e super importante para a nossa discussão, eu queria trazer um pouco para o local e resgatar uma pauta aí que você trabalhou praticamente também uma vida inteira, que é Petrópolis e a questão dos deslizamentos, né? E eu queria até comentar uma curiosidade. Ontem, pesquisando sobre o tema, eu coloquei no Google deslizamentos em Petrópolis para ver o que estava aparecendo de notícia, né? E assim, para minha surpresa ou não, as duas primeiras páginas eram só notícias da tragédia que aconteceu em fevereiro de 2022, só relatando o que tinha acontecido e nenhuma nova proposição, nenhum plano de ação para evitar que novos desastres como esse aconteçam, né? Então, dado esse contexto, eu queria te perguntar assim, se você tem acompanhado, se tem algo acontecendo e o que, enfim, a gente pode fazer para evitar que isso aconteça de novo e que tantas, enfim, Ah, que que... bom que você me perguntou isso. Ótimo, me trouxe aqui para um outro trabalho que eu estou fazendo importantíssimo, que para mim é do coração, que é dar continuidade a essa experiência aqui em Petrópolis e a minha contribuição para cá. É, Antes do desastre, a gente já estava fazendo um trabalho com esse foco, para resgatar todo um trabalho que nós fizemos lá no passado, que a gente chamou de Morte Zero. Eu trabalhei com a doutora Denise Tarim, que hoje é procuradora, na época era promotora de justiça em Petrópolis, hoje ela está lá como procuradora e hoje é a coordenadora de desastres, né, do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, a gente tem que trabalhar na experiência, não adianta, é o local mesmo que a gente vai achar as soluções, né, na realidade local. Então, a gente, antes do desastre de 2022, né, não vou falar nem de 2011, que aí é uma história longa, mas a gente teve uma entrada importante que culminou numa publicação, inclusive, que foi relevante na época, do Ministério do Meio Ambiente com a gente, que foi a valoração econômica do desastre, né? E a valoração para saber o que aconteceu lá, do seu ponto de vista dessa economia, né? Foi uma visão interessante que a gente teve, porque tem que mexer no bolso e tem que interessar as pessoas, porque senão as pessoas não interessam. Ah, sim, tá, vamos esquecer, a vida é assim mesmo, né? Papai do céu quis que aconteça. Não, Papai do céu não quer que aconteça isso, entendeu? É a gente que está indo no caminho errado e tem que corrigir o rumo das coisas. Então, a gente vinha trabalhando, criando uma rede. Agora, na época, não existia a internet, né? Quando a gente fez esse trabalho, no começo da década de 2000. Agora tem a rede, então a gente criou essa rede, primeiro envolvendo as entidades, os cidadãos de Petrópolis, e também agora está toda a região serrana, a gente está incluindo, chama Rede Serra, mas o ser é grande, né? No Serra, né? E a gente vem trabalhando. E com o desastre foi fundamental essa rede, porque como a gente trabalhou um pouco antes, a gente já estava preparado. Então, quando todas as instituições estavam batendo cabeça lá, a gente já pôde mobilizar essa rede para fazer o atendimento ao desastre. E agora a gente quer trabalhar na prevenção, claro, né? Passou, quer dizer, não passou ainda não, ainda estamos com muitos problemas, né? É uma dificuldade enorme que a gente vem encontrando. Mas a gente está criando, a gente criou a gente, todas essas entidades juntas, né? Trabalhando com a Defesa Civil,
tanto do Estado quanto do município, que é o nosso interlocutor governamental, a gente está trabalhando a criação dos núcleos de defesa civil comunitária. Então, a gente está capacitando, já são vários núcleos desse que estão trabalhando, formados principalmente por mulheres, né? São senhoras, donas de casa, que trabalham a conscientização na comunidade, do que está acontecendo, do que pode servir, porque a gente tem que primeiro evitar as mortes, né? Porque uma coisa que me chama a atenção na Europa, né? Agora tivemos um desastre violento, um dos maiores desastres que a Itália já sofreu, que foi na região da România, né? Que é a mesma região que eu moro, é o mesmo estado que eu moro, que é a Emília-Romanha, mas a Romanha que foi atingida, que é a metade de Bolonha até o Adriático. Todas aquelas cidades que são cidades ricas, pujantes, né? Tem uma indústria importante, tem uma produção agrícola importante, acabou, está destruída, né? Até eles estão escondendo. Tem uma indústria do turismo importantíssima, obras de arte que foram, sabe, importantes para a humanidade, foram perdidas. E lá, como a Planura Padana, que é o Pó, que é o maior rio que corta um dos maiores da Europa, né? Que tem toda uma história, né, da Idade Média, que foi a planície que sustentou a Europa, a planície mais fértil da Europa, né? Ela é mais baixa que o Oceano Adriático. Então, as cidades demoraram meses, estão demorando para a água descer. Não descia, não drenava. Foi um evento catastrófico, né, que a gente chama, o evento que, quando acontece, você não volta ao ponto de retorno, não existe projeto de recuperação para você retornar, restaurar. Você não faz restauro, você se adapta a um novo contexto, àquela paisagem nova. Mas essa adaptação está sendo lentíssima. E tem situações que, por exemplo, essas indústrias tinham indústrias químicas, né? E quando veio a avalanche de terra e água, não levou só o lixo das cidades, levou toda a produção deles, e muitas delas tinham produtos tóxicos. Então, cidades tiveram que ser evacuadas. Isso ninguém fala. É importante dizer isso, porque, como a gente trabalha com a universidade, a gente sabe do que está acontecendo. E isso está lá. É um passivo que não se sabe como é que vai resolver isso, né? E destruiu a economia dessa região toda. Destruiu. Acabou a economia dessa região. E aqui em Petrópolis, né, a gente viu isso, né? Destruiu toda uma economia que está se reconstituindo assim, mas há uma tendência sempre a querer voltar à situação que era antes, né? E não pode, a gente tem que aproveitar entre aspas, né? Que houve essa destruição para criar uma coisa nova em outro modelo. E a gente está enfrentando muita resistência para isso, né? Eu busquei, porque a gente, como eu tenho acesso, né, aos alunos que trabalham de graça para a gente, são arquitetos já formados que estão fazendo mestrado, eu boto eles para fazer tese nesses cases. Eu peguei 2 chinesas para fazer uma tese que eu lancei o desafio para elas. Vocês têm que estudar Petrópolis e descobrir assim, qual é o modelo para remanejar essas populações que ainda estão em área de risco ou que estão querendo voltar para aquela mesma área de risco que deslizou e que agora é mais risco ainda. Qual é o modelo de ocupação? Como é que a gente vai ocupar essa cidade sem eles terem que ser deslocados para outra cidade, para um lugar mais longe? E elas fizeram um projeto fantástico, entendeu? Eu não consigo nem apresentar esse projeto, porque você não vê espaço para essa discussão, né? E fica patinando na coisa. Mas, sob o ponto de vista da comunidade, a gente avança e tem conseguido avançar. E precisamos divulgar mais essa experiência, porque é muito interessante a criação desses núcleos. Esses aí vieram para ficar e estão já envolvendo milhares de famílias, entendeu? E eu acho que isso vai ser um grande diferencial daqui para frente. Agora, a gente precisa trazer as empresas para sentar junto. Eu acho que esse é o modelo que pode dar certo. Por isso que eu fui para a linha da empresa sábia e também por isso que a Casa Firjan, que é o think tank do futuro empresarial do Rio de Janeiro, da Federação das Indústrias, está patrocinando essa série que eu acho que
você tão brilhantemente hoje colaborou com as nossas Que reflexões. bom. Então, Yara, muito obrigado. Obrigada a Yara você, Valverde, Alqueires, pela oportunidade espetáculo. de participar desse grupo. Então, gente, muito obrigada pela participação, Yara. Foi maravilhoso poder conversar contigo, Alqueires, brilhante como sempre. E essa foi mais uma edição do Pensar Rio, dessa vez, então, com a participação da nossa convidada, Yara. A gente sempre recebe perguntas, críticas e sugestões aqui para o podcast. Se você tem algum tema para abordar, pode enviar para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensar Rio. Ou ainda pode acessar o Instagram, @casafirjan, onde você pode conferir toda a agenda de conteúdos da casa. Muito obrigada e até a próxima edição.